Vamos lá para o terceirão, continuar nossas aulinhas? Claro que sim, bem, aulinhas não, né? Aulas, né? Porque no Tendência são aulas fantásticas e você gosta disso, né? Toda estrutura te traz isso. Porque você está no terceirão que é assim, ó, fora do comum. Eu tenho que agradecer até dizer chega. Tava até falando com a Dani em relação a isso. Falei, Dani, meu Deus, meu medo de perder esse terceirão, que não sei o que, e blá blá blá. Ela falou que não vai perder nada, guri. Você é tolo. Isso tu sair um dia de quebra a cara. Tipo, Dani de falar, né, gente? Isso que eu amo muito aquela mulher também, né? Tia Márcia que me apoia bastante, e a tia Marisa também me dá um suporte fantástico. Se não fossem eles, meu Deus, os professores estavam com o psicológico muito afetado, gente. Se não fossem as mulheres fantásticas, Senhor. Também, olha só, ligação covalente. Lembra que a gente trabalhou ligação iônica, Miami, você forma cátions, alguém dá e alguém recebe. Até 3 elétrons você dá, né? Depois, Binho, chegando a 4, 5, 6 elétrons você recebe. Binho, você não comentou, mas você volta o vídeo anterior que dá uma olhadinha em relação a isso, porque a ligação iônica ela é muito fácil. Você vai ter o tal do Miami, nem sempre, mas recorrente é ter Miami. Binho, ligação covalente, o nome já diz, gente, você vai ter um compartilhamento da camada de valência, da sua valência, da camada mais representativa, ok? Então, bem, ligação covalente, o que eu vou guardar? Compartilhar elétron. Aqui você não tem ninguém dando e ninguém recebendo. Então, a partir de 4 elétrons, você já começa a fazer ligação covalente. Quando você tem 4 elétrons na camada de valência, aí você já começa. Então vai anotando essas coisas, volta o vídeo, que te ajuda bastante, tá? Então vai anotando essas coisas que são coisas simples, mas te ajudam para o ensino superior que você vai entrar, né? Bem, então olha só, eu tenho tipos de ligação covalente, anormal. Bem, ou existe a anormal? Não, gente. A anormal que a gente chama de coordenada odativa, que depois você vai trabalhar com expansão da camada de valência, aquela coisa toda. Então, normal, gente, você vai ter simples, que você vê em orgânica, com o tio Jamal, MET, ET, PROP e BUT, que você vê lá muito a estrutural entre carbonos, você percebe isso, depois vai estudar todas as funções possíveis, mas você vê muito lá com o Jamal a estrutural, beleza? Que chama estrutural de linha, né, gente? Tá bem, vamos lá. Então você tem a normal, que é uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla e 2 duplas. Não coloquei no quadro porque é mais recorrente lá na orgânica 2 duplas, né? Que você lembra de SP, 180 graus, aquela coisa toda de hibridização que o tio Jamal já mostrou. Então a gente anda junto. Então, bem, aqui você vai trabalhar compartilhar elétron, que aí você vai ter a normal. Normal são de 3 ou 4 tipos, tá, gente? Simples, dupla, tripla e 2 duplas. Não esquece disso, por favor, que é bem tranquilo isso aqui, né, Binho? Vamos lá, Binho, vamos, que as canetinhas estão no bolso, fica muito mais fácil. Então você vai fazer o seguinte, a normal simples é quando você faz uma ligação entre eles compartilhando um par de elétron, somente um par de elétron. Então, bem, fica fácil você pegar um elemento da 7A. Eu lembro que na aula anterior eu trabalhei com um elemento da 7A para fazer uma ligação iônica, um halogênio. Então, ele sendo da 7A, pela estrutura eletrônica de Lewis, que eu te mostrei na aula anterior, que você tem que colocar os pontinhos, você vai colocar 7 elétrons na camada de valência. Tá, Binho, se são 7 elétrons na camada de valência, deixa eu só pensar um pouquinho agora. Para completar o octeto, que é a estabilidade, você faz uma ligação, 7. Faz uma ligação, pronto. Fechou. Aí, Binho, você ficou estável. Joia? Então, Binho, fazendo uma ligação, que você está compartilhando um par de elétrons, você tem a tal da ligação simples. Bioestrutural. Sempre que for covalente, gente, tem que mostrar a Lewis, estrutural e molecular. São coisas completamente diferentes. A estrutural você coloca uma linha representando uma ligação química, representando um par de elétrons sendo compartilhado, para os dois elementos ficarem estáveis. Esse é o objetivo, você ficar estável sempre. E aí você tem o Cl2 que é molecular. Bem, achei que era mais difícil. Não, gente. Só contar o número de elementos que você vai ter a atomicidade e vai ter a molecularidade dele. Beleza? Bem, e agora a dupla? Para um pouquinho agora, gente. Se você pegar a dupla, bem, são 2 disquinhos, é isso? Pro lado orgânica, né, gente? Tá bem, mas como é que eu vejo a dupla? A dupla é bem fácil. Se você pegar o oxigênio, ele é um calcogênio, ele é da família 6A, anota isso. Ele é da família 6A, anotou? Anotou, né? Então na camada de valência ele vai ter 6 elétrons. Para completar o octeto, gente, pensa um pouquinho. O octeto, 8 elétrons na camada de valência, né? Então, bem, o que eu tenho que fazer? 2 ligações, faço 2 pares, aí você fica estável para cada elemento. Pronto, fiquei com 8. Esse elemento ficou com 8, aquele elemento ficou com 8. Tá bem, mas aonde vai ficar mais próximos esses elétrons? Aqui não tem diferença de eletronegatividade. Depois, quando chegar em ligação covalente polar, fica mais fácil, tá? Por enquanto, não tem nada disso. Beleza? Beleza. Bem, agora, estrutural. Estrutural, molecular. Vamos repetir, né, Binho? Lewis, estrutural, molecular.
Lewis, pontinhos, estrutural, você coloca os traços, molecular. Viu? Não foi difícil. E a tripla, Binho? A tripla eu vou te mostrar a gente fazendo junto. Se você pegar o nitrogênio é da família 5A. É por isso que eu estou colocando 5 pontinhos. Ele é da família do nitrogênio mesmo, e ele é da família 5A. Para completar o octeto, gente, 5 para 8, faltam 3, né? Então você vai fazer 3 pares, aí você vai ter a tal da tripla. Então, se você fazer 3 pares de ligação covalente, você tem a ligação covalente que você chama de tripla. Perfeito? Como é que eu represento isso, Binho? Pela tripla mesmo. Ok? Ó, pela tripla. E você percebe, gente, isso que me chama atenção, tá? O cloro é um metal e o outro cloro também é um metal. Ligação covalente é recorrente você ter 2 ametais. Só vamos voltar na aula anterior um pouquinho, que eu disse assim, ó. Binho, quando a ligação iônica é mi-ami, metal com metal. E agora, Binho, ligação covalente, a metal com a metal. Sacou a ideia? Não foi difícil, né, gente? Então vamos lá, Binho. Então aqui você tem a Lewis, você tem a estrutural e a molecular. Binho, você sempre entre elementos iguais? Essa é a minha pergunta, André Fabiano. Não. Eu estou te mostrando aqui uma forma didática mais simples. Mas não vão ser sempre elementos iguais. Aqui tudo bem, né? Mas aqui não. E a ligação covalente? Estou numa preocupação, gente, você não tem noção. Estou dando aula para vocês aqui, mas meu ouvido está lá na cozinha, porque estou escutando uns barulhos assim de geladeira, de pote. E tem um ser de 3 anos lá fazendo a festa, sozinha, né? Lembra de semana passada que ela falou, não deixa a menina sozinha? Eu estou bem preocupado, mas vamos terminar aqui nossa aula, né, gente? Por favor. Depois eu vejo o estrago lá. Qualquer coisa a gente leva para o hospital, né? Fazer o quê, né? Tipos, dativa ou coordenada. Binho, dativa ou coordenada, você tem a aproximação de um par de elétron. Mas aqui, Binho, não é aproximação? Não. Aqui você já tem uma estrutura estável, olha para mim agora, aqui já existe uma estrutura estável, e depois você vai lá, aproxima para quem não está estável. Vamos de novo, já existe na natureza alguém que é estável, e aí você aproxima explicando uma ligação. Como assim, gente? Olha para mim agora, não perde foco, não copia, por favor. O com O, você tem o gás oxigênio. Isso aqui já é estável na natureza. Isso já é estável na natureza. O ozônio é uma forma alotrópica instável. Para quem assistiu a aula de termoquímica, sabe o que eu estou falando. O ozônio é uma forma alotrópica instável. É o de maior energia. Tá bem, mas como é que ele existe? Ele existe justamente porque você já tem alguém estável e aí alguém legal ali vai emprestar um par de elétron. Vai aproximar um par de elétron. Binho, achei que era mais difícil. Da onde, gente? Vamos lá. Então você vai fazer o seguinte, você vai lá, já bota a ligação que existe, você sabe disso. Essa ligação aqui já existe, o O2 já existe. E aí, por favor, você consegue criar o ozônio a partir do gás oxigênio. Claro que existe uma energia aí, existe uma pressão do meio, mas você consegue. Como assim, Binho? Tem 6 elétronzinhos aqui, porque você sabe muito bem que o oxigênio é da família 6A. Então, Binho, ele tem 6 elétrons. O que eu faço? O oxigênio central, ele tem pares livres para aproximar para quem não está estável, sabe? Tipo aquele compartilhamento mesmo, aquele meio social, que eu não gosto muito bem, porque eu sou capital, eu respeito. Eu respeito os dois lados, né, gente? Depois da Guerra Fria eu respeito tudo. Mas aqui você vai ver o seguinte, aqui é química. Então você tem aqui o gás oxigênio, e aí, Binho, aí você pega um par de elétron e aproxima para quem não está estável. Aí você chama isso de dativa. Então, Binho, como é que eu vou explicar a dativa? A dativa é aquela ligação que você não tem como explicar. Na verdade, tem, né? Binho, como assim? Dativa, para que existe? Só para aproximar elétron. A dativa nem existe, tá, gente? Você chama de coordenada. Você está coordenando um par de elétron. Então, Binho, a ligação já está estável. Não precisava daquela ligação, por isso que eu estou falando que nem existe. Nem precisava daquela ligação, mas você tem que explicar a molécula. Tem que explicar por que o ozônio existe. Aí vem a dativa. Foi de boa, gente? E o barulho está só aumentando. Ó, vocês estão ouvindo, gente, ou não? Não, né? Acho que é só eu, né? Vamos lá, senhores. Então vamos continuar, por favor. Binho, como é que fica a estrutural? A estrutural você vai pegar, vai colocar o átomo central, rodear de oxigênio, aí você vai ter a dupla e, Binho, pronto. Tá aqui, ó. Foi de boa, gente? Foi tranquilo, né, Binho? E agora o que eu faço? Vamos continuar. Isso eu também vou colocar nos erros de gravação, tá, gente? Espera ali no Instagram que vai ter. Vamos lá, Binho. Senhores, é esse momento pandêmico e você trabalhando, tentando evoluir cada vez mais. Ó, a tosse, eu não sei nem o que ela tá fazendo, ela tá chapada de alguma coisa. Vamos continuar, Binho, vamos lá. Então você vai fazer o seguinte, quando você pegar
o HClO4, que é o ácido perclórico, eu quero saber quantas dativas tem. E como é que eu faço isso, Binho? Cara, quando for um ácido, você pega o elemento central, você vai ver isso na aula de ácidos, pega o elemento central, rodeia de oxigênio e do lado do oxigênio você coloca um hidrogênio. Foi o que eu fiz, ó. Átomo central, rodeei de oxigênio e coloquei de um lado de uns oxigênios o hidrogênio que faltava. E assim vai ser para qualquer ácido, tá? O que eu faço agora, Binho? Estabilizo o hidrogênio primeiro. O hidrogênio obedece à regra do ducteto. Você volta na aula anterior que você vai ver isso. O hidrogênio, ele trabalha com a regra do ducteto, 2 elétrons na camada de valência. Então, Binho, como é que fica? Você vai fazer o seguinte, aqui você vai fazer uma ligação, deixei estável. Agora, Binho, se você pegar o cloro com oxigênio, também estabiliza o oxigênio. Por quê, Binho? O oxigênio é da 6A, a gente está fazendo até agora isso. O oxigênio é da 6A, o hidrogênio só precisa ficar estável com 2 elétrons, estabilizei ele com oxigênio. Só que o oxigênio precisa de 2 elétrons para poder ficar estável, porque ele é da família 6A, estabilizei também. O cloro, fiz até agora, ele é da família 7A. Família 7A você já entende. Se ele é da família 7A, pum, fiz uma ligação, acabou. E agora, Binho, olha para mim. Eu tenho que mostrar por que esse oxigênio está aqui, esse cara está aqui e esse cara está aqui, sabendo que essa parte central já está toda estável. Então, a dativa é para explicar ligações que são impossíveis de explicar. Então, o que você faz? Vai lá, coloca um par de elétrons em cada um. O oxigênio precisa de 2, né, Binho? Então, você vai lá, aproxima um par de elétrons. Perfeito, e eu estou preocupado, que o bicho vai pegar lá dentro, não sei o que está acontecendo. De repente está se intoxicando, nem sei. Mas vamos lá, Binho. Pecado, Binho. Fazer o que? A gente tem que dar aula, né? Eu tenho que gravar aula para vocês, senão depois vocês cobram. Vamos lá. Aí você tem um par, você também tem um par e você também tem um par. Beleza? Beleza, Binho. Opa, o que eu fiz? Estabilizei, estabilizei, estabilizei. Tá todo mundo estabilizado. Com um par de elétrons sendo aproximado para aquela pessoa que não estava estável. Então, Binho, quantas dativas eu tenho ali? 3. São 3 dativas, ou você chama de coordenada. Binho, como é que fica estrutural? Vou te mostrar. O cloro é o átomo central. Você rodeia de oxigênio. Beleza, rodeia de oxigênio e coloca o hidrogênio. E aí, Binho, agora a estrutural de linha vai ser isso aqui e isso aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Essa parte está estável. Tudo que eu colocar seta vai ser dativa. Tudo que eu colocar seta vai ser a tal da coordenada dativa. Então vamos de novo. Você tem a normal, que é simples, dupla e tripla, e aí você tem a dativa coordenada, que a gente diz que é uma anormal, mas não é, gente. É dativa coordenada. Tá bem, o que eu tenho que fazer agora? Agora você pula pro próximo vídeo, que tem mais aula, que eu vou cuidar do que está acontecendo lá, tá, gente? Tomara que não tenha morrido. Tchau, gente!